Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Você não sempre quis ler a Bíblia inteira? Sim, é possível através de um método, através de um plano. Pessoal, nós sabemos que a Bíblia é um livro denso, né? Tem bastante coisa a ser lido, mas quando você tem um plano, um método, a leitura vai fluindo. E esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da palavra de Deus. Vem com a gente vai segurar nas suas mãos e vai te ajudar. Se você não é inscrito no canal, nos ajude. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Posso contar com você? Claro que sim, né? Se inscreva no canal, like também, né? Gostei e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 204, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5, Isaías 56, Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. 2 Reis 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: "Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra." Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: "Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel." O rei da Síria respondeu: "Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: "Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra." Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: "Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra?" Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: "Porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: "Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo." Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: "Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo?" Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: "Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: 'Lave-se e você ficará limpo'." Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: "Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo." Porém ele respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada." Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: "Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Guimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Guimom, quando assim me prostrar no templo de Guimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso." Eliseu lhe disse: "Vá em paz, Geazi é atacado de lepra."
Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor foi generoso demais com este Ciro Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Vamos ler agora Isaías capítulo 56, salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ai dos atalaias de Israel! Vocês todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Vamos ler agora Marcos capítulo 14, a partir do verso 32. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até morrer. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja
o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Jesus seguido por um jovem. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, esquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmias. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima.